Fala galerinha, beleza? Rafa Carvalho Trader na área e nesse vídeo vamos trabalhar aqui com os números. Vou mostrar para vocês aqui como a gente olha estatísticas pré-live que podem ajudar a gente a trabalhar no live ou até mesmo fazer entradas pré-live, tá? Vou falar bastante aqui sobre o campeonato Série A do brasileiro, mas você pode fazer isso em todos os campeonatos. Vou mostrar para você o que pode ser interessante para você olhar, para conseguir fazer entradas pré-live ou até levar mesmo uma análise pré para você fazer suas entradas no live, beleza? Então já deixa aquela moralzona aí no like, se inscreve para fazer parte da família e bora pro vídeo. Vamos lá, galerinha, estou aqui no site da New Gen Stats. É um site aí que traz estatísticas excelentes aqui pra gente de vários campeonatos, dentre eles a Série A do Brasil, tá bom? Se vocês quiserem saber mais, vai ter um link aqui na descrição. Tô aqui na aba Estatísticas, Brasileirão Série A 2022. A gente tem aqui número de jogos que foram ambas marcam. Até agora a gente teve 84 jogos, ambas marcam, galera, tá? A gente tem aqui as porcentagens de gols que saem de 15 em 15 minutos, do 0 ao 15, 16 ao 30, até o minuto 90, tá? A gente vê aqui que a porcentagem onde mais sai gol é nos minutos finais, do 76 ao 90, com quase 24% dos gols, tá bom? E depois a gente tem logo no finalzinho do primeiro tempo e início do segundo tempo, que sai também um número bem interessante de gols. Então a gente já pode ficar de olho para fazer entradas próximos desses minutos aqui para buscar gols aí, que a gente já vê que pode ser interessante aqui no Campeonato Brasileiro, tá? A porcentagem de ambas marcam que a gente tem aqui é de 49,41%, ou seja, quase metade dos jogos no campeonato foram ambas marcam, galera, tá? Isso é um dado bem interessante para a gente ficar de olho, só que nesse caso aqui eu já acho melhor a gente analisar equipe por equipe, para poder ver quais são as equipes que realmente têm ambas marcam mais interessantes. Mas o dado geral do campeonato também nos ajuda bastante, tá? A gente vê que 91% das partidas foram over 0,5, ou seja, pouquíssimas partidas aí terminadas em 0 a 0. A gente tem uma porcentagem interessante para over 1,5, já o over 2,5 aí tá na casa dos 40%. Não é um percentual muito bom, até o momento não é um campeonato aí tão over assim. Mas se a gente for estudar equipe por equipe, a gente vai conseguir achar equipes que vão trazer vantagem para a gente trabalhar no mercado de gols aqui também, tá? A gente tem um dado aqui que eu acho bem interessante para a gente trabalhar match odds, que é porcentagem de vitórias em casa. O time da casa venceu 42% dos jogos que jogou em casa e perdeu 25% dos jogos. Os empates na casa foram 31%. Apenas 25% o time da casa perdeu o jogo. Isso é um dado interessantíssimo aí pra gente ficar de olho e buscar entradas no match odds no live, dependendo do comportamento, tá? E principalmente analisando o time individualmente naquele confronto. Isso é muito importante. O que eu acho interessante a gente fazer também, a gente olhar pelo menos umas 2 ou 3 temporadas para trás aí. Aqui a gente tem de 2019 para frente, para a gente poder fazer uma análise aí, ver se o campeonato mantém aquelas médias, se aquilo ali é constante ou se esse ano tá atípico, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, os gols no final do primeiro tempo e início do segundo tempo já muda um pouco. No final do primeiro tempo já sai menos gols. O campeonato do ano passado foi um campeonato que saiu menos gol no primeiro tempo. Já no início do segundo tempo e na metade do segundo tempo saiu um número razoável de gols e no final do minuto 76 para frente segue aí com uma porcentagem muito boa de gols, tá? A gente vê aqui uma porcentagem um pouco menor de ambas marcam. Lá a gente está, esse ano a gente está com 49, aqui a gente está com 44. Over 0,5 aqui deu uma diminuída também de 91 para 88. É claro que esse ano ainda tem muito campeonato pela frente, pode ser que no final chegue aqui, mas os números não estão muito longe. Você vê que está parecido, então a gente pode levar essas médias aqui em consideração, tá? Time da casa aqui 45, tá bem próximo do que a gente viu ali também. E o empate em 29, derrota em 25. Então tá bem perto ali do que a gente viu, tem uma confiança maior das médias. Vamos olhar aqui 2020 agora, tá? Que é interessante, a gente precisa de uma constância para conferir a variância, ver se não varia muito de uma temporada para outra, beleza? Vamos lá, a gente já tem aqui novamente início do segundo tempo aqui, final do segundo tempo aí, bem parecidos aí, momentos que saem mais gols na partida. Ambas marcam a 52%, um pouco
mais acima aí, já aumenta um pouco a nossa variância aqui dentro do ambas marcam, beleza? O 0,5 tá bem ali dentro do padrão, o over 1,5 tá um pouco acima aqui nesse campeonato de 2020, beleza? Em relação ao time da casa, vitória em 45%, tá? Derrota em 26%, empate em 28%, então tá bem próximo. Já é um mercado aqui que no Match Odds a gente pode confiar bastante nessas estatísticas. E para fechar, vamos olhar aqui 2019 também rapidinho, só para a gente ter uma ideia aí, beleza? Seguimos aqui com o início do segundo tempo saindo um bom número de gols e no final também. A gente já viu uma constância aqui para pegar gols no início do segundo tempo, nos primeiros 15 minutos, e no final do segundo tempo, nos últimos 15 minutos, mais acréscimos, tá? Então, momentos excelentes aí. Ambas marcam em 46. A gente tem uma média interessante aqui, estável no ambas marcam, mas não é tão legal assim. O 0,5 tá dentro da média aí, tá com uma variância bem pequena aí, na casa de 90%. O over 1,5 aí, teve um ano que estava acima de 70, então tem uma variância já aqui um pouco maior aqui, então não dá tanta assertividade assim pra gente, tá? Aqui em vitórias da casa, 48%, beleza? Derrotas 25%, empate 25%. Aqui a gente tem uma estatística que traz uma variância baixa aqui em relação a match odds, vitórias do time da casa jogando em casa, empates e tudo mais. Então a gente pode confiar bastante nessas estatísticas. Para entradas pré-live, eu gosto também de levar em consideração muito o momento atual do time. O que eu levo em consideração no momento atual do time? Vamos olhar aqui nessa rodada do Brasileirão. Por exemplo, a gente já tem um joguinho hoje aqui do Ceará e Avaí. O que eu gosto de olhar? Eu gosto de olhar os últimos 5 jogos, que é o momento mais atual, as últimas partidas do time, tá? Pra gente ver como ele tá nesse momento. E aí a gente tem aqui, nos últimos 5 jogos, o Ceará tem uma média de fazer 1,20 gols, uma média muito boa, com uma variância relativamente alta, ou seja, tem partidas que ele faz 2 gols, tem partida que não faz nenhum, tem partida que faz 3, partida que faz um só, então tem uma variância um pouco maior. Tá? O Avaí tem uma média bem baixa aqui, 0,60, com a variância alta também. Mas aí a gente tem aqui uma média de gols sofridos do Ceará de 0,80, com uma variância muito boa, e gols sofridos do Avaí de 2, com uma variância de 0,63, galera. Isso aqui nos traz uma confiança muito grande, por exemplo, para a gente buscar um back Ceará, tá? Esses números trazem uma confiança interessante para buscar um back Ceará. Traz uma confiança também para a gente buscar aqui um over 1,5, talvez até um over 2,5. O over 2,5 eu levaria para o live, esperava um pouquinho para ver como realmente as equipes estão. Mas uma boa probabilidade aqui de over 2,5. A gente tem uma média total aqui de 2,60 com uma variância muito baixa para o Avaí e do Ceará de 2. Lembrando que essas estatísticas aqui são do Ceará jogando em casa e o Avaí jogando fora de casa. Não estou olhando geral. Eu gosto sempre de olhar assim, o time da casa jogando em casa e o time de fora jogando fora. Em relação a HT, galera, nesse jogo aqui, o que pode ser interessante? Vamos lá dar uma olhadinha. A gente tem a média baixa de gols aqui com a variância alta, então não é muito interessante o mercado de gols no HT, tá? Então pode ficar de olho se o jogo estiver fora desse padrão aqui no live, estiver se mostrando mais aberto do que o esperado, com uma probabilidade maior de gols, pode ser interessante, vão ter odds muito boas aqui, tá? Mas pré-live aqui pro HT não está legal. A gente vê que o Ceará nos últimos 5 jogos não perdeu em casa, mas empatou demais, 80%. Ou seja, empatou 4 e ganhou um jogo. Beleza? O Avaí perdeu 4 e ganhou somente 1. A gente tem aqui todos os jogos do Avaí com 0,5. Tá? 80% das duas equipes com over 1,5, então uma assertividade boa aí pro over 1,5, foi o que eu falei. Já o over 2,5 a gente tem uma porcentagem interessante pro lado do Avaí, mas já pro lado do Ceará nem tanto. Então leva pro live 2,5, como eu havia falado, mas 1,5 no pré-live aqui pode ser bastante interessante. Então é isso, galera, é assim que eu gosto de analisar, gosto de dar uma olhada. A gente tem também o histórico aqui de confronto direto, tá? O último jogo aqui o Ceará em casa ganhou de 1-0 e ganhou de 2-1 lá na casa do Avaí, tá? Então por isso o back aqui a favor do Ceará pode ser interessante, mas eu levaria pro live também, tá? Em relação à classificação, a gente tem aqui duas equipes com 21 pontos aqui, duas equipes disputando diretamente aqui, tá? Então, um confronto direto aqui para posições, beleza? Então é isso, cara, é isso que eu costumo analisar. A gente tem aqui nessa ferramenta 3 dias para frente aqui para analisar. A gente consegue analisar toda essa rodada do Brasileirão, se você quiser. Só vir aqui, ó, botar no dia 20, que no caso é a quarta-feira aqui, tem todos os jogos. E também na quinta-feira
dia 21. Além disso, tem várias outras utilidades para você fazer aqui na ferramenta. Se você quiser saber mais, dá uma olhadinha aqui no link na descrição. Espero que tenha ajudado vocês aí, esclarecido algumas coisas. Qualquer dúvida sobre número, estatística, o que vocês acharam aí, pode sentar nos comentários que eu vou ter o prazer em responder, beleza? Muito obrigado, valeu e fui!